Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC. Nós estamos gravando hoje, numa quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. O nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, também se confunde um pouco com a história de Balneário Camboriú. Estou falando de Luiz Marasquim. Primeiro, um prazer tê-lo conosco aqui no programa, Marasquim. Tudo bem? Um prazer muito grande, Tigrão, de poder cumprimentar a você, cumprimentar a nossa comunidade de Balneário Camboriú. E importante esse resgate histórico que a Câmara faz. Eu passei pela Câmara de Vereadores em dois mandatos, né? E acho fundamental ficar celebrando, entendeu? As conquistas que Balneário Camboriú já teve nos últimos anos. E você, como ninguém, creio que você tenha... Eu cheguei em Balneário Camboriú no ano de 1982, você tinha chegado um pouco antes. Acompanhei muito a sua história, a história da rádio em Balneário Camboriú, do veículo de comunicação, se confunde com muitos, né, que ainda atuam, e em especial você, né, comandando aí a informação, abrindo debates há tantos anos em Balneário Camboriú. Verdade. Marasquim, vamos do princípio. Você é natural de onde? Eu sou natural de Xaxim, no oeste de Santa Catarina. Uhum. Família grande? Grande, nós nascemos lá num trecho de terra, né? Meu pai teve 9 filhos, né? Eu saí... primeiro nós tínhamos um grupo musical em casa, tocamos muito baile lá para o oeste do estado de Santa Catarina, eu e mais 4 irmãos e uma das meninas. Isso eu comecei a tocar baile com 10 anos de idade. 10 anos de idade? 10 anos de idade. Era um conjunto da família? Conjunto da família e meu pai gaita de boca. Né? E depois tinha acordeão, guitarra, bateria, etc. Então fizemos muita excursão, Mato Grosso, o Paraná, o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina. Com 17 anos, a minha família é muito religiosa. Eu tenho tios, primas que são freiras, padres, etc. Uhum. E aí o pai e a mãe, tu tem que ir para o seminário. Tem que ser padre. Aí fiquei muitos anos em seminários. Estudei em Lages, estudei em Agudos, estudei em Luzerna. Né? Perfeito. Até que acabei vindo para Balneário. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar mais do teu princípio da família. Tu lembra do nome do conjunto, Marasquim? Não? Os Madrigais. Os Madrigais. Os Madrigais. Que bacana. Tem família lá ainda, Marasquim? Sim, eu tenho família lá. Uhum. Tenho 2 irmãs que foram vereadoras, uma em Marema e a outra em Lajeado Grande. Na última eleição, a minha irmã não concorreu. No lugar dela foi o meu cunhado, que é vereador lá. Sim. Então, sempre tivemos envolvidos muito a nível de família em movimentos sociais, em especial no Oeste, né? Sim. Tem toda a questão do êxodo rural, que os últimos 25 anos, 30 anos, se exacerbou muito, né? As famílias, os filhos foram procurando novos caminhos, etc., por uma questão de sobrevivência na terra. Né? Dependendo da terra, da produção de milho, de arroz, de feijão, de soja, de ter uma vaca, de ter uma criação de porcos, que era o meu trabalho, por exemplo. Você chegou a trabalhar na roça, então? Muito. Mas tu chegou a pegar num cabo de enxada, numa machado? Com junta de boi, labrando terra, entendeu? Muito, e muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Estudou em Xaxim?
Estudava em Lajeado Grande, 2,5 km das terras, e íamos de a pé, chegava em casa e ia para a roça, num processo normal. Perfeito. Mas que depois de Xaxim, Lajeado Grande? Lajeado Grande, que era Xaxim. Depois, Lajeado Grande transformou-se em município, se emancipou. Era um distrito e que hoje é município. Naquela época a gente que era o primário? Primário. E aí, na sequência? Na sequência, ginásio. Então, fui para o seminário de Pois é, eu queria essa história, até porque quem tem que... O entrevistado é você, não é eu. Mas nós temos alguma coisa em comum, né? Nós chegamos aqui nos anos 80. Eu também estudei em seminário. Também era para ser parte, estudei em seminário, estudei em São Paulo, enfim. E como é que, pela religiosidade da tua família, você acabou indo então para o seminário? Isso? Exatamente. Acabei indo para o seminário em Luzerna, lá fiquei 3 anos. Depois fui para Agudo, São Paulo. Depois vim para Lages, num colégio diocesano, também ligado aos franciscanos. Aos franciscanos. E aí, então, acabei saindo no ano de 82, que vim para Balneário Camboriú. Saiu, então, de Lages, vindo para Balneário Camboriú. Para Balneário Camboriú. E convenhamos, né, Marasquim, uma das coisas que eu agradeço eternamente nessa questão, né, eu estudei em colégio de padres circulares e salesianos. Seculares e salesianos. E o meu salesiano. Os dois. Tentei ser padre, não teve jeito. O estudo deles, não sei, hoje, é fantástico, né, Marasquim? Mas eu acho que além do estudo, é o aprendizado de vida e a conduta, entendeu? A conduta que você deve ter, os teus passos ligados à decência, à honestidade, a não mentir, a não passar a mão, entendeu? Naquilo que é público, entendeu? Então esse ensinamento carrego graças ao ensino e à minha passagem pelo seminário. Isso eu de vez em quando agradeço porque é uma realidade. Bom, saiu, não tinha vocação. Não era para ser padre. Aconteceram alguns problemas, na realidade eu fui expulso. Faltava um mês para a formatura e fui expulso do seminário. Aconteceu um problema interno. Eu não fui expulso, mas me lembro que o último padre falou assim, hoje eu acho que ele está em Florianópolis, ele disse assim, chamou a minha tia e disse, não tenho vocação para padre. Porque eu arranjei uma namoradinha, no meu caso. O meu caso também foi isso. Falar que é verdade. Foi isso. Né? Okay. Arranjei uma namorada de sempre, arrumei uma namorada enquanto seminarista e fui descoberto. Tá bom, maravilha. E aí surgiu o Balneário Camboriú. Como é que surgiu o Balneário Camboriú na tua vida? Balneário Camboriú surgiu, eu fiz vestibular para Direito e aí passei em dezembro. E aí vim para cá, cheguei aqui no dia 12 de fevereiro. De 1982? De 1982 para começar a faculdade em Itajaí. Por que Balneário Camboriú, Marasquim? Na realidade, eu fiz para a Univale de Itajaí, vim para Itajaí, fiquei um mês em Itajaí, aí conheci uns colegas de Lages e acabei vindo morar com eles numa república aqui no centro de Balneário Camboriú. Eram 4 estudantes vindo de Lages, todos cursando curso de Direito no mesmo ano. Aí acabei vindo para Balneário Camboriú. Você lembra onde é que era essa... Rua 902. 902? Rua 902, bem no centro. E aí, tínhamos nós temos muitos lagianos aqui, né? Muito, aqui é uma quantidade enorme. E aí você veio, fez advocacia na Univale aqui? Passei, eu não cheguei a terminar, fiquei até o 7º período, aí tive um problema de saúde, descobri que era diabético, e aí dei uma contribuição muito grande por um período enorme nas campanhas do Jairson Barreto.
chegou a trabalhar como senador, muito. Fez aniversário agora recentemente. Exatamente, agora no dia 16, acho que foi. Fez aniversário. Acabou de fazer aniversário, entendeu? E aí tínhamos aí um envolvimento político, passamos aquela época a dar uma contribuição ao Pavan, que era vereador. Ao Pavan, que era vereador, e que daí então surgiu a candidatura do Pavan em Balneário Camboriú no ano de 1988, acho que foi isso. 88, que o Pavan vereador em 1988. ganhou a eleição. Marasquim, profissionalmente, trabalho, enfim, você trabalhou também no Balneário ou não? Um pouquinho, trabalhei, né? Um período no Bradesco, fiquei lá um ano e meio. Lá na Brasil? Lá na Brasil. Na Brasil, Lá na Brasil. O que você lembra, eu quero falar depois sobre um pouco mais, você é um expert no assunto, a questão política e também a tua passagem aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Mas chegando aqui, fevereiro de 82, o que você lembra de Balneário Camboriú naquela época, Marasquim? Tens algumas lembranças? Lembro fatos, não? Avenida Atlântica, Avenida Brasil, Vila Real praticamente não existia, a não ser uma picadinha, vários municípios não existia. Né? Lembro bem quando o prefeito à época, o Haroldo Schultz, mandou abrir a Avenida Brasil. Sim. Para fazer a tubulação, acho que foi, da Avenida. O governador Brasil. na época, se não me fala, era Esperidião Amin. Não lembro quem era o governador, né? Mas foi uma obra importantíssima. Então tenho boas recordações de Balneário Camboriú, do Baturité, toda aquela área lá intacta sobre todos os aspectos, entendeu? Balneário era e passava assim, de repente, que a gente ia chegar no que o Balneário é hoje, não? Não. A gente não tinha essa noção, né? Nós não tínhamos essa noção de que 30 anos após, Balneário Camboriú seria o que é hoje, sobre todos os aspectos. Né? De ter passado por esse crescimento, esse desenvolvimento tão grande quanto aconteceu, né? E que chegou naquilo que é hoje, né? Esse status de uma das principais cidades do sul do Brasil, a nível de turismo inquestionável e também na sua qualidade de vida. Né? Também isso. Até tu morava na 902, então? Rua 902. E tens contato com esses Tenho. Embora dois dos colegas, os dois faleceram. Um em acidente de carro e outro movido à cocaína. A cocaína, ao vício da drogadição, morreu... Que é um mal hoje, né? De uma overdose agora há pouco tempo. Sim. Um senhor já de 55 anos. Que é doloroso. É doloroso, né? É doloroso comentar isso. Perfeito. Marasquim, antes da gente entrar mais na área política, mas eu não sabia desse teu fato com relação a Jaison Barreto. Você, quer dizer, a gente pode dizer que de repente teu primeiro contato com a política foi com ele? Com o Jaison. Lembro muito dos Castros. Sim. Né? Aí formamos um grupo e num processo permanente, 2 vezes por semana, chegávamos a ter contato com o Jaison enquanto senador em Brasília. Né? Saindo, lembro muito bem do comício das diretas em Balneário Camboriú, eu estava lá. Tu sabes que esse foi o primeiro comício pelas diretas já em Santa Catarina? Na Praça Tamandaré. Praça Tamandaré, com a presença de lideranças políticas nacionais, a área artística Fafá de Belém. E eu tive, vou dizer para você... Bete Carvalho. Fafá de Belém. Fafá de Belém. E eu tive a honra até hoje de ter sido o apresentador do comício pelas diretas já em Balneário Camboriú. Foi o primeiro comício. Em Santa Catarina foi o primeiro comício. Estava lá.
Você lembra que sabe, Marasquinha, tem umas fotos, inclusive, um dia que o Jason mandou para mim. Personalidades na época, Jason, Ulisses, o Richard, o Richard, na época, Pedro Simão, enfim, a gente também marcou Balneário Camboriú aquele começo, né? Sim, ok, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E abriu as portas aí para a grande discussão nacional que resultou, evidentemente, na campanha nacional que teve pelas diretas já. Verdade. E com a própria eleição de Tancredo Neves, que infelizmente não pôde assumir. Então vivenciamos esse momento todo. Todo, né? Entendeu? Na vida da gente. Vivi isso tudo. Esse é o programa Memória BC, que está sendo gravado numa quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e o nosso entrevistado é Luiz Marasquim. Você está acompanhando o Memória BC. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meu nome é Johnny Luiz da Silva, perdi a visão há 5 anos. O esporte catarinense me ajudou a superar minhas barreiras. Depois que eu encontrei o jiu-jitsu, que eu estava muito tempo parado sem fazer nada, a minha vida, pouco a pouco, ela vem se colocando no trilho que era antes do acidente, né? Essas medalhas me dizem que eu estou no caminho certo, que não há barreiras. Ele vai pegar cada medalha e ele vai saber identificar. O pódio ele tinha espaço para o cadeirante subir, né? Sem precisar sair, pegar a cadeira dele e levantar, ele mesmo propriamente podia subir. Bem surpreendente, eu não esperava por aquilo. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que está grávida, eu falo, te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você está acompanhando o Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e o programa Memória BC está sendo gravado quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. E o nosso convidado é Luiz Marasquim. Marasquim, a política do Balneário Camboriú, a administração pública, enfim, vereador, quando é que começou, na realidade, a partir desse momento que você formou um grupo? Eu fazia parte de um grupo que passamos a discutir com Leonel Pavan, ele eleito pelo MDB à época. Pavan se elegeu pelo MDB, 592 votos, alguma coisa assim. O mais votado à época foi Paulo Caseca com 618. Paulo Caseca. E Pavan fez 592, alguma coisa assim. Aí passamos a discutir com o Pavan, assessorá-lo, discutindo, escrevendo pequenos discursos, para que ele fizesse... Isso como vereador, tá? Como vereador, para que ele fizesse as suas intervenções junto à Câmara de Vereadores. Aí tínhamos um governo com alguma dificuldade à época que se acentuava, né, que era o governo Haroldo Schultz, né, e que o Pavan, com a determinação que tem, e é inegável, as pessoas podem questionar o Pavan sobre vários aspectos, mas uma capacidade enorme de liderança, de comando e de determinação para abrir portas. Então isso é inquestionável na vida do Pavan.
Você era tipo uma espécie de um mentor na época, Marasquim? Também isso, né? Uhum. E aí, então, determinou que convencemos o Pavão a se filiar no PDT, que não tinha direção aqui em Balneário Camboriú, né? E aí, então, canalizou para a vitória extraordinária à época da eleição do Pavão, em Balneário Camboriú. Na época era no PDT, me lembro, como prefeito do PDT. E como é que foi essa primeira eleição? Como é que vocês receberam, Marasquim? Como é que foi o trabalho? Foi fácil, né? O primeiro, eu não tenho lembrança aqui, Tigrão, de quantos eleitores nós tínhamos à época em Balneário Camboriú. Se eu dissesse um número, eu iria mentir à nossa população. Mas, evidentemente, imagino em torno de 15, 18 mil eleitores, 20 mil talvez. Naquela época. À época, mais ou menos isso, né? E o Pavão teve um governo bastante reconhecido, entendeu? Aqui na nossa cidade. E aí, no dia que ele assumiu, eu fui nomeado como diretor-geral da Secretaria de Inclusão Social. À época, antes era Secretaria de Assistência Social, cuja titular era Bernadette. Bernadette Pavão. Que desenvolveu um trabalho extraordinário. À época não tínhamos creches, à época eram creches. Existiam as creches domiciliares, né? Onde o município fornecia um botijão de gás, um alimento, e as mulheres, nas suas casas, elas recebiam as crianças da sua região para atendimento. Essa era a contribuição que o município tinha. Aí o Pavão começou a criar projetos de desenvolvimento de oficialmente creches. Lembro da creche do bairro das Nações, aquela que fica situada na Rua Suíça. Foi no primeiro governo do Pavão, com uma dívida. Quem construiu foi o Tedesco à época. Tinha uma dívida junto ao município. E o Júlio construiu. E o Tedesco construiu a creche lá do Bairro Nações. Mas teve outra creche que não estou lembrado. Acho que foi aquela da Vila Real, junto à Rua Dom Diniz. Então, eu passei a trabalhar nessa área de assistência social. Acho que a minha formação, passando pelo seminário, etc., foi que começou o meu trabalho, que acho que teve um papel importante dentro da cidade de Balneário Camboriú, quanto ao atendimento às famílias. Por exemplo, aquela época já se sentia a vinda de pessoas em Balneário Camboriú, né, que passavam a morar nas ruas. Uma vez cada 10 dias, aí lembro da Antônia, da Alvacir, do motorista negro que está se aposentando, todas elas já estão aposentadas. Saímos de 10 em 10 dias, saímos pela rua, recolhendo moradores de rua, e aí dormíamos com eles junto ao CEBEM, nosso lar da Rua Itália, e no outro dia nós os encaminhávamos para algum albergue, etc. Ou então de volta para os seus municípios de origem. Aí que nasceu exatamente conosco. Verdade. Acompanhava isso da primeira hora até o final. A gente pode dizer que foi uma criação... Sim, ok. Há esse reconhecimento público até hoje, dos mais antigos, até hoje. Do trabalho que o Marasquim sempre fez, em especial moradores de rua, catadores de materiais recicláveis, indígenas, etc. Que eu sei que como a gente milita na área, você sabe disso, né? O nosso trabalho de imprensa, a gente sempre fala, chegava na rádio, liga para o Marasquim. Sempre foi assim, né, Marasquim? Sempre foi ligado assim, nessa questão. Foi assim. E acho uma coisa importante, o Tigrão,
que não é só você delegar, olha, vai lá e faça isso, é você acompanhar. E tu sempre foi de luta, sempre, né? eu frente, sempre, né? sempre, quando de operações dessa natureza, até o último dia que estive lá, entendeu? É o primeiro a chegar e o último a sair. Entendeu? Porque isso dá uma confiança ao servidor público, à equipe que vai sair junto contigo, dá tranquilidade, dizer, não, o secretário está junto aqui, facilita todo esse trabalho. Perfeito. E aí, seguindo, você participou da administração do Pavão, na sequência, você... E como é que foi... Vereador de Balneário Camboriú, Marasquim, você tem lembrança assim, não? O governo Pavão foi... ok. O Pavão Castro. Pavão. Luiz Vilmar de Castro. Pavão saiu, Pavão conseguiu eleger bem o prefeito Castro. Isso. E eu me elegi vereadora. Foi naquela época? Foi naquela época, o Castro prefeito, Castro prefeito, e eu me elegi vereador. 492 votos. Tá bom de memória. Nós elegemos, à época, nós elegemos 3 vereadores pelo PDT. Eu, Jair Rebelo e o Expósito, acho. José Roberto Expósito, doutor. Expósito. Vocês 3. Nós 3. Acho, não. Não? Não, eu... Acho que o Expósito era do PFL, não era, Marasquim? Eu, Jair Rebelo. Do Jair eu lembro, doutor Jair Rebelo. Não estou lembrado do outro colega vereador, entendeu? Que nos elegemos. E a passagem aqui, Marasquim? E aí, 2 anos depois, nós tivemos um problema, entendeu? O Castro teve um problema grave com o Pavão, que acabou fazendo o rompimento dos dois. Me lembro disso. Um lado, outro para o outro. Exatamente. Acho que o segundo ano do governo do Luiz Castro. No segundo ano. E eu já lançado como candidato a deputado estadual pelo PDT. PDT, me lembro pelo PDT. O Pavão... Federal... Teve uma eleição em Balneário Camboriú, dentro do PDT, que o Pavão também queria ser candidato a deputado estadual. Isso. Houve uma eleição e eu ganhei do Pavão por 2 votos. Por 2 votos dentro do diretório de 45. Eu ganhei do Pavão por 2 votos, eu fui a deputado estadual e o Pavão foi a deputado federal. Ali na realidade, deu o rompimento dele com o Luiz Castro, o rompimento, né? Com o grupo mais próximo ao Castro, sim. Entendeu? Tanto é que o Pavão, à época, ao invés de apoiar o PDT em Balneário Camboriú, apoiou Dado. Nós tínhamos 3 candidatos a deputado estadual aqui à época, em Balneário Camboriú. Nós tínhamos o prefeito de Camboriú, Andrônico Pereira Filho, fez 6.700 votos. O Dado Xerém, que era o vice do Castro, foi candidato a deputado estadual, fez 8.500, e eu fui candidato a deputado estadual também, fiz 9.724 votos. À época, ganhei do Dado de 1.200 votos. Mas o Pavão, à época, ao invés não apoiou a tua candidatura, no caso. Não me apoiou e apoiou a candidatura do Dado Xerém. Do Luiz Eduardo Exatamente. Exatamente. E a passagem na Câmara, Marasquim? Foi boa? Foi boa, claro. Eu acho que conseguimos, à época, o governo passou por umas dificuldades enormes, sobre todos os aspectos, que ainda hoje, a nível de imprensa, é discutido. Sim. O governo do prefeito Castro, à época, é lamentável, era um menino de 33 anos, que poderia ter tido um encaminhamento extraordinário na cidade. Depois de vereador... Desenvolvi um projeto, Tigrão, à época... eu lembro. O Jô Soares chegou a comentar, eu não lembro em que programa que o Jô Soares trabalhava de noite,
E ele chegou a comentar do projeto que desenvolvia aqui. Quando da emissão da carteira de identidade, já se falava muito isso, quando da emissão da carteira de identidade em Balneário Camboriú, a delegacia regional deveria colocar sim ou não, se a pessoa que estava fazendo a sua carteira de identidade aceitasse a doar os órgãos. Tinha uma discussão nacional sobre doação de órgãos. E eu lancei um projeto na Câmara de Vereadores, foi mídia no estado de Santa Catarina, a nível nacional, e ela se aprovou, porém não houve, por parte da delegacia regional, a sua implementação. Ao fazer a identidade do cidadão, perguntar: você quer doar o órgão em caso de acidente, etc. Era sim ou não. Porque aí facilitava um acidente de carro, coisa semelhante, a própria polícia, os médicos que iriam atender, ao identificar a identidade, poderiam fazer a extração Depois do teu período na Câmara, qual foi a tua sequência? Voltou à administração também? Depois... Deu a sua contribuição também, depois, né? Depois o PABAN me chamou de novo para continuar trabalho dentro da assistência social. Junto com a Bernadette. Aí fiquei mais um período do Rubens Espernal. Rubens Espernal. No último ano eu era presidente de um partido, do qual ainda faço parte hoje. Eu sempre fui ligado ao antigo PL, depois passou a PR e hoje retornou, agora há poucos meses, retornou a PL. Então eu sempre estive na direção desse partido. À época... nós tivemos um problema, a direção estadual não conseguiu definir um encaminhamento de apoiamento à candidatura do Dado Xerém, e aí então o PR, à época, apoiou o prefeito Periquito. O Edson Renato Dias. O Edson Renato Dias. O Edson Renato Dias me convidou para ser secretário de Inclusão Social. Já naquela época, fiquei lá durante 3 anos e meio, 4 anos, lá na Secretaria de Inclusão Social, onde nós então intensificamos todo o trabalho, tanto na assistência social, aquilo que hoje é fundamental e poucas vezes é lembrado a nível de opinião pública e veículos de comunicação, que são os CRAS. Nós, na nossa gestão, claro, com o apoio do prefeito Periquito, à época, nós criamos os 3 CRAS, que foi o porquê. Lá, a Dona Maria, lá do bairro Nova Esperança, precisava um atendimento da prefeitura na assistência social. Ela tinha que se deslocar de lá, vir até aqui no centro para ter o seu atendimento ou conversar com alguém. Conseguimos conversar com o prefeito à época de que se nós conseguíssemos uma descentralização, entendeu, dos trabalhos, aí então se criou o CRAS do São Judas Tadeu, Bairro das Nações e vários municípios, onde tem o psicólogo, assistente social, todos os técnicos que trabalham o dia a dia da comunidade, sem a comunidade ter que fazer esse deslocamento. Paralelamente a isso, viajei, à época se constatava um número crescente de aposentados em Balneário Camboriú. Viajamos para o Paraná com 2 assessoras da secretaria, visitamos um município e aí trouxemos de lá o projeto da criação da Secretaria da Pessoa Idosa, que hoje, evidentemente... Esse é Luiz Marasquim. Eu disse no início da nossa entrevista que ele se confunde um pouco com a história de Balneário Camboriú. Teríamos aqui papo para mais alguns programas. Mas te agradecemos, né? Te agradecemos pela participação hoje e sucesso, Marasquim. Obrigado. Eu fico feliz, Tigrão, de poder participar de uma forma rápida assim
passar um pincel, entendeu? Em tudo aquilo que conseguimos contribuir para Balneário Camboriú. Continuamos a acreditar na nossa cidade em Balneário Camboriú, esse potencial extraordinário que temos de crescimento, de desenvolvimento, sem evidentemente esquecer. Em especial, tenho dito, e aqui na Câmara de Vereadores, acho que um dos meus últimos pronunciamentos que fiz no governo anterior, que fui vereador também um período aqui, que eu dizia que Balneário Camboriú tem uma dívida muito grande com o município de Camboriú. Camboriú cresceu desordenadamente em função de que nós chamamos as pessoas para virem para cá. E aí Camboriú ficou com esse ônus, né, extremamente grande e grave no atendimento às suas necessidades do dia a dia. Memória ABC, gravado no dia 29 de agosto de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.